tempo pra juntar economias e comprar um vaso de alabastro, frasco do puro amor, para ungir o seu Senhor. Foi em Betânia num jantar que ela chegou sem se notar, ajoelhou-se aos pés do mestre e o vaso quebrou. E o perfume se espalhou. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz. Pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Nuvens se formam como são corações clamando ao céu. Se existe um Deus no alto, eu já cansei de cair. Manda um vaso pra me ungir. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz. Pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Quando o mundo te desprezar e não puder achar saída, me deixe te perfumar. Eu vou te levar aos pés do Senhor. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz. Pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Desde quarta-feira, dia 15, o pastor Amin Rodô está aqui conosco, nos transmitindo as mensagens que têm tocado o nosso coração. Naquela oportunidade, eu apresentei ele aos que estiveram aqui. Mas hoje nós temos alguns amigos que estão aqui conosco,
que não tiveram o privilégio de estar conosco aqui naquela quarta-feira. E por isso me permitam apresentá-lo a esses nossos amigos. O pastor Amin Rodô é capixaba, nasceu em Nova Edessa, há alguns anos atrás, tá bem? Ele se formou em teologia e começou o seu ministério pastoral no ano de 1970. Pastoreou algumas igrejas, depois se tornou líder de jovens para a União Oeste Brasileira. Como ele era um jovem muito dedicado às Sagradas Escrituras, de uma mente fértil e brilhante, ele procurou então estudar um pouco mais. Foi para o hemisfério norte, nos Estados Unidos, mais especificamente. Fez mestrado e doutorado em divindade. Atuou como pastor no Canadá e também nos Estados Unidos. Retornou ao Brasil. Foi pastor da igreja do NASP em Engenheiro Coelho, onde eu tive o privilégio de conhecê-lo. Ele também se tornou ali professor de teologia, diretor do SALT, deu aulas no IAN, que é a Faculdade de Teologia, para toda aquela região ali, e para outros que saem daqui e vão para lá também. Enfim, se eu for aqui ficar falando tudo que esse homem já fez, vocês não irão ouvi-lo pregar. E eu digo para vocês que o que ele tem de melhor, o que mais o credencia nesta hora, é que ele tem sido um homem que tem se deixado usar pelo Espírito de Deus. E o nosso desejo, pastor, e meu mestre, porque foi o meu professor, é que o Espírito de Deus tome conta mais uma vez da sua vida e que a mensagem do Senhor que vem de Deus possa alcançar todos esses meus amigos e irmãos. E Deus o abençoe. Muito obrigado, pastor Laerte. Quero agradecer à Igreja de Uberlândia por me convidar e estar aqui nesses dias. Foi, de fato, uma oportunidade muito interessante, muito agradável, compartilhar a companhia do irmão Janilson, Jandilson, é tanto Jan nessa família que... Jandilson. E o Jander. Jailson. Muito bem, foi um prazer estar aqui, conhecer muitos e reencontrar com outros. Na verdade, eu já havia, assim, eu disse na era assim, meio pré-jurássica, andado aqui pela Igreja de Uberlândia, por outras razões, mas andei aqui há um bom tempo atrás. Muito bem, Jandilson. Diz que você começa a vida com muito hormônio, pouco neurônio. Depois você vai arranjando alguns neurônios ao longo da vida e você termina sem hormônio e sem neurônio. Estou chegando nessa fase aí. Muito bem, queridos. Algum tempo atrás eu estava numa grande cidade do Brasil e estava fazendo ali algumas palestras. E fui convidado por uma pessoa da igreja ali a almoçar na sua casa. E ao chegar, eu vi na sua parede um quadro extraordinário. Ele será chamado, uma referência a Cristo. E seguiam-se então 51 títulos das Escrituras aplicados a Jesus. Eu fiquei impressionado, começando com advogado. E uma sequência extraordinária de títulos extraídas do texto bíblico. E quando eu estava saindo, esse amigo foi ao aeroporto. E, para minha surpresa, ele levou o quadro para mim. E eu não me lembro bem dos detalhes, porque o quadro é muito grande. E eu tenho a impressão que ele tratou dos detalhes do despacho do quadro. Mas o certo é que o quadro está na minha parede hoje, lá na minha sala de entrada. Jesus é tudo aquilo e Ele é muito mais. E por muitos anos eu tenho lecionado classes tais como Cristologia, Cristo e os Evangelhos, outras classes
relacionadas com a pessoa de Cristo. Além disso, eu tenho, por décadas, pregado sobre Jesus Cristo. Procurei fazer da cátedra o meu púlpito, como eu disse uma dessas noites, para proclamar a excelência de Cristo. Eu procurei fazer dos púlpitos onde eu estive o meu quadro negro, para exaltá-lo. Ensinei, preguei e escrevi, sempre com um permanente senso de frustração. Frustração por minha incapacidade, por minha inadequação de falar dele de maneira adequada, sempre convencido de que eu nunca consegui fazer justiça a quem ele é. E nessa manhã eu gostaria de mais uma vez fazer uma dessas tentativas. Na Alemanha do século XVIII, uma mulher visitou um médico, ela estava grávida, e ela intencionava, disse ao médico, fazer um aborto. A razão é que ela já tivera 2 outros filhos com deficiências, e ela imaginou que, e por que tentar uma terceira criança, correndo esse risco? O médico a dissuadiu dessa noção, dessa ideia do aborto. Ela teve a criança. E se ela tivesse executado ou ido, de fato, aos passos finais do aborto, o mundo não teria conhecido a música de Beethoven. Beethoven, de fato, nasceu com uma deficiência. Aos 32 anos, ele se tornou surdo, de tal forma que, para terminar a sua 5ª sinfonia, ele teve que cerrar as pernas do piano e imaginar a música através das vibrações. Beethoven era muito pequeno, baixo, muito cabeludo, as suas mãos eram pequenas. Tecnicamente, ele não poderia alcançar uma 8ª de piano. E quando jovem ele foi noivo de uma garota, que talvez exatamente por causa da aparência dele, terminou o noivado com ele. Quando ele se tornou o mundo, a celebridade da música, alguém perguntou para essa menina por que ela havia terminado o noivado com um gênio. E ela então responde, porque naquele tempo eu via nele apenas um rapaz de baixa estatura. A minha suspeita é que para milhões de cristãos, Cristo seja muito pequeno. A maneira até como nós nos comportamos na igreja, a maneira como nós nos comportamos na vida, diante dele, a nossa forma, parece que a nossa maneira de viver, demonstra que Cristo é muito pequeno. Face à pobreza da nossa incapacidade de avaliar quem de fato Jesus Cristo é, quem ele é. A pergunta foi formulada pelo próprio Cristo na Cesareia, registrado aí em Mateus capítulo 16, verso 13, enquanto com seus discípulos na Cesareia de Filipe, Jesus pergunta quem dizem os homens ser o Filho do Homem. O ambiente é religioso, Jesus está à sombra do Monte Hermon, o monte sagrado, onde muitos dos sagrados personagens da Escritura, profetas e vultos importantes do judaísmo, haviam recebido uma profunda impressão da presença de Deus. E nesse ambiente religioso, Jesus, o mestre itinerante, o pregador itinerante galileu, volta-se para os seus discípulos e pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E desde então, a começar com o seu tempo e através da história, muitos têm desenvolvido diferentes ideias a respeito de Cristo. Para alguns ele é apenas um mito, outros pensam nele como um mestre de ética, alguns julgam Jesus como um homem bom, um profeta, como muito outro, um gênio da religião nesse caso, ou mesmo, segundo alguns, até um Deus menor. A começar com os seus dias e através da história, muitos têm desenvolvido diferentes ideias a respeito de Cristo. Os 4 evangelhos, de forma particular, o Novo Testamento de maneira geral, não deixa nenhuma dúvida quanto à singularidade da pessoa de Cristo. O seu nascimento foi contrário às leis do nascimento e da vida. A sua morte foi contrária às leis da morte e da sepultura. Do ponto de vista humano, Jesus não possuía riqueza, não possuía poder ou prestígio, não recebeu educação formal nas universidades do seu tempo. E até os 30 anos ele trabalhou como carpinteiro numa oficina em
pequena cidade de Nazaré. A sua vida, o seu ministério foi limitado a pequenas vilas obscuras da Palestina, e apenas uma vez na vida ele atravessou os limites da sua nação. Isto na sua fuga para o Egito. Contudo, Jesus, na sua infância, preocupou um rei, confundiu os doutores do templo, as suas questões, os seus ensinos, as suas parábolas, desafiaram as poderosas estruturas do judaísmo, sistema social e religioso dos seus dias. Como adulto, Jesus governou o curso da natureza, acalmando a força dos ventos e a fúria das águas. De tal forma, impressionados, os discípulos disseram: quem é esse a quem até os ventos e a água obedecem? Quem é este? Multiplicou pães e peixes para alimentar multidões famintas. Como nenhum outro monarca, caminhou sobre as ondas revoltas do mar e fez delas o seu tapete. Suas palavras eram tão impressivas que os próprios inimigos foram forçados a admitir que nunca nenhum homem jamais falou como este. Curou multidões sem qualquer remédio, sem cobrar honorários. Nunca escreveu nenhum livro e, contudo, Jesus envolve a maior quantidade bibliográfica. E a cada ano as grandes universidades do mundo publicam livros, dissertações, não estou falando apenas de livros, mas de dissertações doutorais, universidades reconhecidas em todas as partes do mundo. Nunca escreveu uma música, e na verdade existem milhares, centenas de milhares de músicas sobre ele. Nunca exerceu de maneira formal a psiquiatria, a medicina, em qualquer consultório, mas Jesus tem curado mais corações partidos do que todos os médicos juntos. De fato, coração partido é a sua especialidade. Ele é o Messias, ele é o servo do Senhor, ele é o bom pastor, ele é a luz do mundo, ele é o pão da vida, ele é a porta das ovelhas, a ressurreição e a vida, ele é o caminho, a verdade. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o único fundamento, a pedra de esquina, a água, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Amém de Deus, o Alfa e o Ômega, a estrela da manhã, o lírio dos vales. Quem dizem os homens que eu sou? Jesus é o personagem central da história. Nunca comandou um exército, nunca recrutou um soldado, mas nenhum outro líder jamais teve tantos voluntários ao seu serviço. A revista RIS, uma revista americana dedicada a universitários americanos, fez uma pesquisa entre os seus leitores, e a pesquisa envolvia uma pergunta: se você pudesse escolher um personagem da história com quem passar 24 horas, um dia, quem seria? 86% escolheu Jesus Cristo. E o curioso é que 40% se dizia não religiosos. Carismática pessoa de Cristo, sua personalidade. Quem dizem os homens que eu sou? Foi a pergunta de Cristo aos seus discípulos. Ele nasceu numa manjedoura emprestada, porque não houve lugar para ele nas estalagens do seu tempo. Ele valeu-se de um barco emprestado, de um jumento emprestado. As raposas, disse ele, tem os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. De fato, o relacionamento de Jesus com as coisas que nós tanto consideramos importantes é extraordinário. Jesus nunca cedeu à psicologia do sucesso. Jesus considerou aquelas coisas que nós consideramos importantes como apenas acidentes na vida. Fama, sucesso, dinheiro. Vivemos, eu mencionei ontem de noite, numa sociedade onde o dinheiro parece ser o grande Deus das pessoas. Eu conto em geral que Jesus não viu o dinheiro como na mentalidade capitalista, apenas como um meio de troca. Jesus viu o dinheiro, atribuiu personalidade ao dinheiro, tratando o dinheiro como nome pessoal, Mamon, que era o deus do dinheiro para o mundo
judeu e aramaico. E o curioso é que as pessoas colocam o dinheiro. Na verdade, eu tenho que dizer que de todos os tópicos que Jesus abordou, exceto pela sua ênfase no reino de Deus, o dinheiro foi o tópico que mais o qual ele tratou. A maneira como você usa o seu dinheiro é a forma de você dizer que aquilo que eu possuo não me possui. Mas essa não é a verdade para a grande maioria das pessoas. Para muitos, se eles tiverem dinheiro, todos os seus problemas estarão resolvidos. Não é verdade. Eu costumo dizer que pagava minhas contas lá em Arthur Nogueira, contas de água, de luz, e às vezes comprar crédito telefônico, e cada vez aquela fila estava muito grande, especialmente quando era uma casa lotérica. Quando era a ocasião dessas cenas acumuladas, a moça sempre, depois que finalmente eu conseguia chegar, a moça, ao fazer a minha cobrança, de títulos de cobrança, ela sempre perguntava, e o senhor não quer comprar a Mega Sena? E eu então dava uma daquelas ignorantes. Eu dizia, e o que é Mega Sena, querida? Ela se animava, os olhos brilhavam na perspectiva de um novo cliente. E ela dizia, explicando o que era a tal da Sena. E então, finalmente, eu a decepcionava dizendo, querida, é mais fácil você ser mordida por um tubarão nas ruas de Arthur Nogueira do que ganhar na sua Mega Sena. Sabe qual é a chance? Se alguém aqui se aventura a gastar dinheiro com loteria, é uma em 50 milhões. Você acha que vale a pena? É claro que alguém tem que ganhar para alimentar essa ideia de que uma grande multidão tem que comprar. Jesus não se deixou enganar por isso. Dinheiro, grife. Ele foi crucificado entre dois ladrões, na cruz que também não era dele. Abandonado por seus amigos, traído por um deles, foi entregue aos seus inimigos, enfrentando com domínio absoluto. Jesus era senhor das emoções. Você se lembra quando apresentaram a ele aquela mulher que trouxeram para ser apedrejada? De fato, ela já havia sido julgada, e o que eles intencionavam era aproveitar a oportunidade para apedrejá-lo também, colocá-lo ou contra Moisés, se ele dissesse que não se deveria apedrejar a mulher, ou então colocá-lo contra ele próprio, cuja tese principal da sua doutrina era do amor, da misericórdia, da tolerância. Então, de qualquer forma, parecia que Jesus não tinha uma saída ali, e ele então começa a escrever. E o que ele escreve? Dizem os antigos pais da igreja que na poeira do templo ele escreveu uma lista, um catálogo do pecado daquelas pessoas. E repentinamente as pessoas começaram a sair. Alguns temeram o que ele escreveu, outros tiveram medo daquilo que ele podia escrever e foram saindo. Jesus mudou, ele autorizou o apedrejamento da mulher, mas ele mudou a base do julgamento. Ele disse, antes de apedrejar, vocês têm que pensar. E ele disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Dono das suas emoções, senhor das suas emoções. George Curry, que escreveu uma série de livros, Análise da Inteligência de Cristo, ele diz que no terreno das emoções não há gigantes. As pessoas que às vezes manifestam cinismo e risadas e brincadeiras ao longo da vida, esperem até o momento exato. Um telefonema no meio da noite pode acabar com toda a aparente segurança de algumas pessoas. Não há gigante no terreno das emoções, mas eu pergunto, quem se lembraria de escrever no momento daquele? Crucificado. Poucas pessoas lamentaram a sua morte, mas uma cortina negra cobriu de luto a cena da sua crucificação. O sol desceu as suas persianas e por 3 horas a terra estremeceu em simpatia com o seu autor, que dentro das trevas enfrentava, moribundo, perdendo sangue, o julgamento da segunda morte no seu lugar. Ele realizou o seu maior milagre
na hora de sua maior fraqueza, todo o curso da natureza saiu do seu trilho, trevas, terremotos e a ressurreição de mortos. Você está percebendo? O fim do mundo, de forma microcósmica, aconteceu na cruz. Você se lembra do Evangelho de Mateus, capítulo 24, quando Jesus diz o que vai acontecer quando ele vier finalmente, todas as nações estiverem reunidas diante do trono branco. Ele fala que antes haverá terremoto, escurecer do sol, todas essas coisas aconteceram de forma microcósmica na cruz. Terremoto. O sol negou a sua luz. O julgamento de toda a raça humana tipificado naqueles dois ladrões, um à direita e outro à esquerda, um que o aceita, o outro que o rejeita. E uma ressurreição também tipológica, apontando para esse grande evento no final. Ao morrer com um grande brado, ele proclama que a sua missão estava cumprida. Em apenas 3 anos e meio, ele realizou a maior obra de resgate do universo. Surpreendentemente, contudo, nós, nas narrativas do Evangelho, nunca encontramos Cristo apressado, afobado, move-se com extraordinária majestade e compostura. Ele tem absoluto controle das circunstâncias e do tempo. Frequentemente, ele para atender pessoas que o buscam. Jesus era mestre nessa arte de parar. Grandes executivos, gente muito importante, dizem, eles não atendem ligações a menos que seja de absoluto interesse deles. Falo com você depois. Jesus nunca se graduou nessa arte de parar e atender as pessoas. E quem os buscava? Os marginalizados, dentro do sistema social religioso dos judeus. Pelo menos por 2 vezes eu disse nessa semana que Jesus tratou aleijados, leprosos, cegos, como se eles fossem príncipes. O método que Jesus usou para cumprir a sua missão foi inovador e revolucionário. Ele não usa a propaganda, não usa o marketing para criar sentimento público favorável. Na verdade, até parece que ele está na contramão dos nossos métodos. A sua atitude é sempre politicamente incorreta. Jesus nunca dourou a pílula para impressionar a ninguém. Você se lembra do encontro dele com Nicodemos? Primeiro encontro evangelístico do Senhor. Esse homem de extrema importância do judaísmo. Como é que nós atenderíamos uma pessoa dessa? Jesus desconsidera todo o discurso de Nicodemos e diz para ele polidamente: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Politicamente incorreto. Ele não organizou um partido político para promovê-lo. Seus ensinos, sua ética são verdadeiros paradoxos para nós. Uma ocasião eu li um livro há muito tempo lá na Andrews, Os Paradoxos de Cristo, e de fato a vida de Cristo foi cercada desses paradoxos. O que ele ensinou, os últimos serão os primeiros, os maiores são os que servem. Jesus contrariou toda a nossa forma de ver as coisas. Os maiores são os que servem. Vivemos numa cultura onde grandes são aqueles que se colocam no topo da pirâmide. Jesus ensinou uma outra coisa. Jesus dependeu apenas de um elemento intangível chamado verdade. Jesus, amigos, sua pessoa, seu estilo, são paradoxos irresistíveis. Em sua vida, na maioria das vezes, ele faz precisamente o oposto daquilo que a gente esperaria. Ele veio para servir, disse ele. Quando perguntado, você é aquele que nós estamos esperando ou estamos esperando um outro? Ele disse, venha e veja, seu cartão de identidade é o serviço pelos outros. Nasceu numa manjedoura, um lugar completamente inadequado para o nascimento de um rei. Não mereceria ele algo melhor? E eu me pergunto, se ele tivesse me consultado, eu teria feito algumas sugestões para ele. Certamente eu teria sugerido, com o seu poder, é só estalar os dedos e criar uma enorme ala de atendimento obstétrico. Uma sala ultramoderna num hospital, mas ele não me consultou. E ele nasceu numa estrebaria. Ele poderia ter nascido num grande centro, e isso aumentaria a habilidade das pessoas se lembrarem dele. Ao contrário, ele escolhe nascer em Belém. Sabe por quê?
porque ninguém seria intimidado pelo lugar do seu nascimento. Fosse ele cercado de realeza, de sofisticação, isso excluiria milhões de pessoas, de seres humanos, da presença dele. Você já percebeu? Não importa quem você seja, talvez uma pessoa muito simples, você se sente plenamente à vontade na presença de Cristo. É isso que ele intencionou, e é isso que ele esteve dizendo. Observe os seus pais, ele escolheu nascer como um bastardo, com o estigma de ter nascido fora do casamento. Se você quisesse ser reconhecido como Deus, você não escolheria esse tipo de origens. Mas milhares de pessoas no mundo podem se aproximar dele, sem serem intimidadas. A venerada pureza de sangue da tradição judaica foi desconsiderada por esse estranho Jesus. A sua linha de ancestrais foi comprometida por Ruth, a moabita, por Raabe, uma meretriz. As pessoas se orgulham dos seus ancestrais reais, se orgulham do seu pedigree, da força genética dos seus ancestrais, mas este surpreendente Jesus se descarta dessas luxúrias para que isso não intimidasse a maioria das pessoas. Jesus nunca reivindicou ser produto final de uma super raça. Eu estive na Áustria há algum tempo atrás, fui levar o meu filho, queria passar um ano ali estudando num dos nossos colégios, o alemão. E no sábado à tarde visitamos a cidade de Braunau, a cidade onde nasceu Adolf Hitler. Se eu me lembro bem, uma casa amarela com uma faixa escura em cima. Na frente da casa, uma enorme pedra, escrita em letras gravadas ali, comunismo, nazismo e essa história, violência, nunca mais. Bom, você tem que se lembrar que Adolf Hitler admitiu a suástica nazista, que é símbolo dessa raça ariana, os dolicocéfalos louros. A ideia dele era criar uma super raça, e ele mandou matar aqueles que não se ajustavam ao seu paradigma genético. Pessoas de cor, pessoas com deficiências mentais, judeus, porque ele tinha a sua ideia sobre os judeus. E eu fui informado de que, para ironia, essa casa hoje é dedicada a um centro de atendimento a crianças com deficiência mental. Não é estranho? Jesus Cristo nunca pretendeu criar um movimento baseado em raça, em cor, em qualquer outro tipo de luxúria para descrever as pessoas. Veja, por exemplo, quem testemunha o seu nascimento. Ele passa por cima do templo, passa por cima do sinédrio, ele passa por cima das celebridades da época para anunciar-se a alguns pastores. E você tem que lembrar que na cultura de Cristo, os pastores de ovelhas eram vistos com muita reticência, porque eles eram acusados pelas celebridades da religião da época como sendo impuros e com uma porta fácil para a desonestidade. Eles não podiam manter todas aquelas regras de tradições de pureza. Jesus se revela a esse grupo, menos prováveis. Falei da abordagem de Cristo com relação ao dinheiro. Jesus não se deixou seduzir quando quiseram fazer dele rei. Ele entra em Jerusalém num jumento. Augusto Cury, esse psiquiatra, ele faz uma análise, do ponto de vista da psicologia, ele faz uma análise do significado desse ato. Um jumento, um animal forte, mas muito pequeno, muito incômodo para levar um homem de 1,80 m no mínimo. O que Jesus estava declarando com isso? A aparência não é importante. Não é importante. Nós é que somos escravos
dos pequenos acidentes da vida. Jesus sabia que o dinheiro afeta o relacionamento das pessoas. Quando nós sabemos que alguém é rico, nós já nos sentimos com alguma dificuldade de nos aproximar, não é isso? Mas ele que era rico, segundo Coríntios 8, verso 9, ele, para não permitir que a sua riqueza se tornasse um obstáculo, ele se fez pobre, diz o texto da Bíblia. Jesus sempre viu as pessoas por um ângulo diferente. Se ele me consultasse, eu penso, provavelmente eu não aprovaria nenhum dos discípulos que ele escolheu. Um zelote e um publicano, uma combinação perigosa num pequeno grupo. Os zelotes eram aqueles que queriam subverter o Império Romano, aí tipificado em Simão Zelote, e por outro lado um publicano, que era um funcionário do Império Romano. Você percebe que Jesus demonstra com isso o extraordinário fôlego do apelo de Cristo às pessoas, a ponto de reunir num pequeno grupo pessoas tão diferentes. Jesus não escolheu nenhuma celebridade, passou por cima do templo dos fariseus, dos saduceus, não se uniu a nenhum rabi, nenhum sacerdote no pequeno grupo. Na verdade, Jesus declarou que todo o judaísmo havia se prostituído. Ele escolhe 12 exatamente em substituição às 12 tribos de Israel do passado. Provavelmente eu teria despedido Pedro na primeira semana de trabalho. A sua vida indica que ele sofria de várias dificuldades psicológicas. Sua impulsividade certamente diminuía a utilidade, pelo menos em 50%. E contudo, Jesus o mantém no grupo. Sabe o que Jesus estava dizendo com isso? Jesus estava dizendo com isso algo a esse grupo pouco encorajador. Ele estava dizendo a respeito desse grupo, que não seria aprovado por nenhum RH moderno, nenhum recurso humano daria, qualquer departamento de recurso humano daria risada desse grupo que Jesus escolhe. Você sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo para você, se eu posso trabalhar com esses, eu posso trabalhar com você também. Jesus trabalhou com critérios completamente diferentes daqueles que nós adotamos. Ele escolhe sempre a rota que só ele mesmo poderia explicar. Sua abordagem é sempre não ameaçadora e não manipulativa. Sua abordagem é sempre na contramão dos nossos métodos. E com esse tipo de abordagem, Jesus espera sinceridade das pessoas. Aliás, eu costumo dizer que Cristo inaugurou uma era religiosa completamente diferente, aonde o que vale não são as aparências, mas aquilo que está dentro do coração das pessoas. É claro que as aparências têm o seu lugar, mas eu estou falando aqui das nossas pretensões muitas vezes. Pretensões. Jesus inaugurou uma era de sinceridade, de autenticidade no relacionamento para com Deus. Que rei se sacrificaria por seu povo? Reis, em geral, sacrificam os seus súditos. Que tipo de rei lavaria os pés dos seus servos, como Jesus fez? Ou que livremente se associaria com os mais humildes membros da sociedade? Os potentados mantêm a mística da liderança, mantendo-se afastado daqueles a quem eles governam. Uma certa noção de grandeza parece estar presente nessa ideia de distância. Jesus não exibiu nenhuma das características humanas exteriores do poder. Aproximou-se dos pobres, aproximou-se dos humildes, partilhou refeição com eles, falou com quem ninguém falava, eu disse ontem à noite, os alienados, os marginalizados da sociedade dos seus dias. Ele tocou os intocáveis. Reis e presidentes cercam-se de toda sorte de servos, prontos a atender às suas ordens. Eu li faz algum tempo um livro sobre uma das famosos clãs do Brasil, da política do Brasil, Bandidos Honoráveis. Uma análise
desses grandes personagens da nossa política. E ali o autor disse que esse, o chefe, o cacique do clã, desapropriou um convento numa determinada cidade do Nordeste para fazer ali o seu memorial. Chegou mesmo antes a comprar e garantir uma entrada na Academia Brasileira de Letras para fazer o seu mausoléu, desapropriou esse lugar, pensando em entrar na história. Jesus foi enterrado num sepulcro emprestado. Sabe por quê? Porque eu estava pensando em passar ali muito tempo. Algumas horas. Que tipo de líder usaria os métodos que Jesus utilizou? Ele não tinha trono, não tinha família. Ele disse que a minha família, mãe e irmãos, são aqueles que me seguem, me obedecem, se submetem. A minha liderança não tinha servos. Afirmou que a sua liderança tem por base a amizade, o amor voluntário, e aqui ele estabeleceu. Existe hoje uma extraordinária quantidade de livros tratando com o método de liderança de Cristo. Eu fui convidado pelo estado do Mato Grosso do Sul para me dirigir falar sobre liderança ao segundo escalão do governo. E eu estive por quase toda uma manhã falando de princípios de liderança, mas eu terminei falando de Cristo, o verdadeiro modelo de liderança, e dos livros que têm sido escritos sobre ele. E no final, o que mais interessou aquela gente não foi nada do que eu falei de liderança, mas o modelo de Cristo como líder. Jesus ilustrou, demonstrou que verdadeira liderança está baseada na amizade, no amor voluntário. Não tinha exército, não tinha guarda-costas, não tinha proteção pessoal. Tomou uma manjedoura emprestada, como vimos, para o seu nascimento, e um túmulo emprestado para a sua morte. Enquanto os líderes humanos em geral forçam a sua vontade e opiniões, as Escrituras dizem que Jesus está à porta e bate. É você quem toma a decisão. Jesus é tão diferente que nós, de tudo aquilo que nós conhecemos. Augusto Cury, naquela série de livros, Análise da Inteligência de Cristo, ele diz que se Freud, os grandes e tradicionais históricos inimigos de Cristo, se eles tivessem analisado a Cristo, ele menciona Freud, Nietzsche e Marx, se esses tivessem analisado, ou tido a oportunidade de analisar a Cristo como ele teve essa oportunidade. Estou dizendo de Augusto Cury, um psiquiatra que começa a sua análise de Cristo como um ateu. Ele disse, eles teriam mudado de opinião. Foi ele Deus? As Escrituras não deixam nenhuma dúvida. Eu não disponho de tempo de analisar do ponto de vista da apologética as evidências de que Jesus não poderia ser outra coisa, porque ele não pode ser taxado como um mentiroso, ele não pode ser taxado como um lunático, como diz C.S. Lewis, um outro vulto importante da história, um professor de literatura na Universidade de Cambridge. Começou a analisar a Cristo, começando com os evangelhos. E ele chegou à conclusão de que não havia saída para senão admitir o seu triligema, as formas, as três únicas possibilidades. Ou ele era um fanático, um doido, alguém que se diz Deus numa cultura absolutamente aceitando essa religião judaica do monoteísmo. Alguém dizer que era Deus numa cultura dessa e ainda dizer que a salvação das pessoas dependia dele.
essa pessoa ou era o que ele estava dizendo ser, ou ele era completamente fora de si. Mas quando você analisa Cristo, daquilo que nós sabemos dele, não podemos dizer que Cristo tivesse sido uma pessoa desequilibrada mental, como Clark Pinnock, um teólogo canadense, diz: oxalá nós tivéssemos o equilíbrio dele. A outra alternativa seria, se ele não pode ser visto como um lunático, seria vê-lo como um mentiroso, um enganador. Mas também aquilo que nós conhecemos de Cristo não permite esse tipo de conclusão. E C.S. Lewis então conclui dizendo: ele não pode ser outra coisa senão o que ele disse ser, Deus encarnado. E ele, contando a sua experiência, ele disse: você tinha que me ver no meu escritório, analisando essas coisas. A minha cabeça pesava tanto. E finalmente ele disse um dia: Cristo se aproximou dele. E ele disse: eu não pude mais fugir. Nós não estamos falando aí de alguém, Maria vai com as outras, nós estamos falando de um gênio que compreendeu que Cristo de fato não podia ser nada mais, nada menos do que aquilo que ele havia dito ser. Olharam? Que evidências temos de que ele foi Deus? Houve a prova da sua vida perfeita. João 6:46, quem de vós me convence de pecado? Aqueles que o levaram a julgamento tiveram que obter testemunhas falsas para acusá-lo. Em segundo lugar, houve a evidência do seu poder, poder que só Deus pode ter. Em terceiro lugar, houve a evidência das profecias, centenas de detalhes das profecias do Antigo Testamento. Um instituto de matemática da América chegou a concluir que se fosse por chance, a chance de que todas essas profecias se cumprissem numa pessoa, por chance, olha, eu nem me atrevo a dizer o número aqui, porque é uma em 100, 0,000000000000000. Está no livro Peter Stoner e Robert C. Newman, intitulado Science. The Science Speaks. A ciência fala. Do ponto de vista meramente visto de leis de possibilidade, seria impossível que isso se cumprisse. Todos os detalhes das profecias do Antigo Testamento se cumprissem numa pessoa. A prova da sua ressurreição. Vários céticos modernos têm estudado a ressurreição de Cristo. E muitos deles têm chegado a entender que ninguém inventaria uma história como essa e se renderam a Cristo. Mas, sobretudo, eu gostaria de lembrar a última evidência a favor de Cristo. A evidência vinda das vidas transformadas. Eu servi como tradutor de Mark Finley, lá em Orlando. E uma das noites mais carregadas de emoção foi quando esse juiz, ex-juiz cubano, Roberto Álvarez, um homem que havia se deleitado, um ateu, membro do alto escalão de Castro, em Cuba, se deleitado em mandar muita gente para a prisão, pastores, comportores. E eu talvez tenha que fazer aqui uma digressão, porque enquanto pastor no Canadá, eu fui pastor de uma mulher italiana e canadense que vinha à minha igreja com frequência. E ela, o marido a abandonou com seus 2 filhos, ela vinha à nossa igreja frequentemente. E ela resolveu então levar para Cuba containers de alimento, de material de higiene e bíblias. E ela foi, me disse uma ocasião, aliás, disse pregando à igreja. E eu, para confirmar se eu havia entendido bem o que ela disse, descobri onde ela estava. Mandei para a minha ex-obreira bíblica, Rosa Lopes, que está ainda no Canadá, perguntando aonde estava essa mulher. E ela me disse: ela está na Itália, voltou para a Itália. Eu entrei em contato com ela. E ela me mandou pelo menos 8 e-mails, confirmando
aquilo que ela disse no púlpito, e dando mais detalhes. Ela disse que no dia em que ela foi pedir autorização para o Estado-Maior de Castro para trazer esses contêineres do Canadá para Cuba, ela disse que num terceiro andar ela foi indicada a entrar e se assentar, e se assentou. Havia uma mesa e ali estavam 4 cadeiras. Os 3 generais do Estado-Maior de Cuba entraram, cada um tomou uma daquelas cadeiras. Essa nossa querida irmã estava sentada do outro lado. E ela não entendeu por que uma cadeira vazia ali, bem entre aquele grupo de generais do primeiro escalão do regime cubano. Então ela disse que a uma certa altura, Jesus Cristo em pessoa entrou. Não disse uma palavra. Assentou-se entre aqueles homens e colocou os seus braços abertos sobre eles. Não disse uma palavra. Dizia a minha querida irmã. A uma certa altura, quando ela ouvia aqueles homens, então diz ela que Cristo acenou com a cabeça, indicando que este era o momento para ela falar. E ela falou. E ela argumentou a sua causa. E teve a sua permissão concedida. E a partir dali, ela começou a levar esses containers. A nossa igreja de Toronto mandou muitos containers de material para Cuba. Mas eu volto ao caso daquele juiz. Eu fico me perguntando, poderia esse homem que estava naquela noite sendo batizado lá no evangelismo de Mark Finley ser um daqueles generais? Eu não sei. E só a eternidade vai dizer. Mas o certo é que esse homem desencantado, esse homem do alto escalão de Castro, desencantado com o regime, fugiu num barco para a Flórida. Sem dinheiro, sem falar a língua, vagando na rua, sem ter para onde ir, foi localizado pelo filho de um pastor adventista, que reconheceu a dignidade do homem, que o levou para casa. E ele foi acolhido, e começaram a dar os estudos bíblicos para ele. Não demorou muito tempo, esse pastor que estava dando estudos bíblicos e que havia acolhido esse irmão, esse juiz, Roberto Alvarez, ele passou a responsabilidade do estudo bíblico para um outro pastor. Era esse quem batizava o Roberto Alvarez naquela noite. E o curioso é que esse homem havia passado na cadeia 3 anos a mando desse juiz. Esse é o enigmático apelo de Cristo às pessoas. Eu não sei como explicar isso. Não sei, de fato, como colocar isso nas palavras certas. Mas a história não termina aí. Algum tempo depois, Mark Finley escreveu a história numa revista está escrito The Tale of the Two Judges. Ele escreveu a história de 2 juízes. E ele disse que naquela noite, do outro lado do mundo, na Ucrânia, um outro juiz, Peter Monard, havia sido convidado por um outro comportor para assistir a reunião daquela noite. E o homem ficou impressionado quando a história foi contada. E esse Peter Monard disse lá na igreja naquela noite, eu também gostaria de me batizar na igreja. Esse é o apelo de Cristo. Meu querido amigo, minha querida amiga, talvez você seja apenas um curioso a mais. Gostaria de lembrar que Cristo ama curiosos. Eu gostaria de convidar a Aline. Vamos ouvir a música Jesus é o Sol. Jesus é o Sol. Os raios solares, eles purificam, aquecem e transformam. E você também pode ser purificado, aquecido e transformado. E eu gostaria que, enquanto você ouve a música, se você gostaria de renovar o seu compromisso com Cristo, falo primeiro àqueles que ainda
se decidindo, que você se levantasse. E depois, todos aqueles que de fato querem, nessa manhã, dizer: ó Senhor, eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Eu mencionei numa das noites aqui que nós devemos aprender a orar aquele pequeno poema. Enche-me, Senhor Jesus, do teu Espírito, porque mais cheio eu quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Vamos ouvir a música. E enquanto a música está sendo apresentada, você se levante e vamos orar depois. Vivi tão só na escuridão, buscando a luz, porém em vão. Quebrado fui, ninguém me achou. Foi quando o sol me iluminou. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte de luz, o sol dos sóis. E se a noite vier ao meu viver, meu sol trará o amanhecer. O mundo frio desprezou e a noite escura me abraçou. Estava quase a perecer. Foi quando vi meu sol nascer. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte de luz, o sol dos sóis. E se a noite vier ao meu viver, meu sol trará o amanhecer. O amanhecer. De fato, Deus colocou na nossa galáxia um astro, que é um tipo de Cristo. O sol que ilumina cada beco, cada esquina desse planeta. E sem o sol a vida não seria possível. O símbolo perfeito de Cristo. A vida sem Cristo é impossível. Eu gostaria de chamar o quarteto, e vamos terminar assim. Você fique um minuto mais de pé. E gostaria de lembrar o que eu disse durante a semana. Eu fui convidado pela Casa Publicadora Brasileira para escrever a meditação matinal do ano 2014, o ano que vem. Esse material já está lá com aqueles irmãos. Onde é que anda o meu quarteto aí? Está vindo? Ele já pode vir. Eu pensei em terminar a meditação matinal do ano que vem com 2 textos. O penúltimo dia do ano, com esta página, sobre as 7 razões que farão do céu um lugar ideal. E eu digo, a primeira razão que fará do céu um lugar ideal é que nós vamos ter um novo corpo. A maioria das pessoas não está satisfeita com o corpo que tem. Milhões de dólares são gastos a cada ano para corrigir as marcas do envelhecimento. Mas no final o tempo e a gravidade ganham de todos nós. No céu,
não precisaremos mais desses recursos. Teremos um corpo eternamente jovem. Segundo lugar, segunda razão, viveremos na melhor casa que você possa imaginar. Talvez você hoje não tenha casa. Talvez você esteja vivendo de aluguel ou numa casa emprestada. Aqui nesta terra nós não encontramos casas perfeitas. A nossa família ao longo dos anos mudou muitas vezes. E nós nunca estivemos plenamente satisfeitos. Às vezes faltava espaço, às vezes as linhas telefônicas, às vezes o abastecimento de água não funcionavam direito, eram precários. A neve para ser removida, ou então escadas para serem escaladas, o que me fazia pensar ou sentir como se eu estivesse me preparando para escalar o Everest. Teremos a casa perfeita. Alimento incomparável. Pense no melhor restaurante que você já foi. Talvez, por outro lado, você nem tenha tido oportunidade de ir a um desses restaurantes de celebridades. Vamos nos assentar numa mesa extraordinária, onde o chefe será o próprio Jesus Cristo. Encontraremos pessoas interessantes. Por muito tempo nós ouvimos falar delas. Adão, Eva, Moisés, Nabucodonosor, Pedro, Paulo, Daniel. Solte a sua imaginação, a oportunidade de estar com essas pessoas, conversar com elas. Uma outra razão, nós nos reencontraremos com os nossos queridos. Eu penso no meu pai, penso nos meus irmãos que já faleceram e que dormem no Senhor. Pessoas que não foram esquecidas. Tocar as mãos delas outra vez, ouvir a voz delas. O céu será a terra do não mais fome, não mais sede, não mais desencantos, não mais lágrimas, não mais separações, não mais insegurança, não mais portas fechadas, não mais violência, não mais injustiça, porque nenhuma coisa impura entrará lá. Pense nas coisas que desgostam você aqui. Eu tenho observado o clamor das pessoas nesse país por justiça. Justiça. Justiça será feita. Se aqueles que devem a justiça não vierem, a justiça irá a eles. Mas justiça será feita. Não mais pecado. Não mais expectativas frustradas. A lembrança das minhas últimas faltas serão apenas memórias distantes. Finalmente, a mais adiante razão é que estaremos no mais belo serviço de culto de todos os tempos, para a festa dos séculos. Eu vou pedir que o quarteto cante O Céu é Aqui. Mas eu gostaria de lembrar da última página da meditação para o ano que vem. Quando eu fui diretor de jovens, nós trabalhamos com um texto belíssimo, escrito pelo pastor Assad Bechara, feito dessa forma, de letras góticas, como se fosse um convite de casamento, impresso em linho, e era utilizado pelos jovens da igreja para fazer contatos missionários. E nesse convite, dizíamos assim: você é convidado de honra para o casamento do príncipe herdeiro e a sua majestade do universo e a sua noiva, a igreja, no castelo real, na Nova Jerusalém, no céu. O noivo foi preparar lugar para os convidados, São João 14, verso 1 a 5. A cerimônia terá início logo após a sua volta para a festa dos séculos. Apocalipse 19, 6 a 9. E aqui embaixo dizíamos: hospedagem em palácio, traje, transporte, extras, fornecidos gratuitamente. Confirme a sua presença. O convite continua de pé e inclui você. Lembra que eu mencionei ontem? Ninguém é excluído, a não ser aqueles que se excluem. E eu estou fazendo sérios planos para não faltar. Verei você por lá. Mas lembre-se, vida eterna não é longevidade, vida eterna é qualidade de vida, que já começa aqui. O céu é aqui, se aqui Jesus está com você. Todos que conhecem essa música, vamos cantar juntos.
Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar, se eu procurar viver como meu Jesus vive, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus e não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra queima de cristal sem Jesus e flores que não murcham sem Jesus. Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele
estiver, o céu será ali. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será Deus abençoe você, Deus guarde você para os seus propósitos. Muito obrigado, pastor Laerte, muito obrigado, querido amigo Janisson. Janisson, vem cá, vem, querido. Eu dei um enorme trabalho para o Janisson essa semana, levando, trazendo. Eu disse para ele hoje cedo que o próximo carro que vai me levar para algum lugar agora será uma carruagem de fogo. Deus te abençoe, Janis. Senhor Deus e Pai, que a tua graça, a graça de Jesus que nos aceita, que o amor de Deus que nos purifica, transforma, que a comunhão do Espírito que nos une, nos acompanha a todos. No nome de Jesus, amém. Querido, apenas uma lembrança, hoje a partir das 15h30 nós teremos a última mensagem, pelo menos nesta semana, do pastor Amin. Estão todos convidados. O nome dele é Janisson.